Cristo Jesus, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Glória ao teu nome, Santo Senhor. Glória, glória a Jesus, aleluia. Nós vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, a palavra que o Senhor tem trazido em frente na Epístola Universal do apóstolo Tiago. O Senhor trouxe em frente, irmãos, a palavra na Epístola Universal do apóstolo Tiago, no capítulo de número 1. Louvado seja Deus, Pai. Tiago, capítulo de número 1, irmãos. Glórias a Deus. Tiago fica depois de Hebreus, quase no final da Bíblia. Glórias ao Senhor Jesus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Jesus. Santo é o Cordeiro de Louvado Deus. seja Glórias a Pai. Deus. Santo é Deus, Pai. Irmãos, mediante a
a luta que se levanta, existe às vezes um grande risco de, com a luta, vir algum abatimento em nós. E isto acontece porque somos de carne. E quando a luta ela é muito grande, alguém se abate e quem está abatido não tem força. Esta é a verdade, irmãos, que o abatimento é demonstração da nossa fraqueza e de que é aquilo que nós somos também. E tudo o que estava acontecendo nesse tempo, as lutas que veio, a perseguição por o Evangelho, porque naquela época havia uma grande perseguição, e era uma perseguição não somente um combate de palavras, irmãos, porque quando eles anunciavam, alguém discordava, ia contra, mas também era uma perseguição física, a qual prendia, lançava-se pedras, outros eram mortos à espada, cortava a cabeça, era uma luta muito grande. E devido às perseguições e lutas, as tribos, o povo do Senhor começou a se dispersar, porque as lutas eram grandes. Então o começo fala que o Tiago, que era servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ele estava redigindo esta parte, as 12 tribos que andam dispersas. E, irmãos, eram conselhos de que quem estava abatido recebia, irmãos, e dava condição de se meditar. Porque a verdadeira força do crente, ela não é, irmãos, uma força que é por uma motivação de alguma coisa que se fala e logo na primeira coisa que nós temos com um embate, tropeçamos ou algum confronto, já ela se acaba. Não, a força do crente, ela se renova dia após dia, e ela se renova em não condições carnais, mas a força do crente, ela se renova debaixo de muita oração e de muita comunhão com Deus. Por isso que naquele tempo eles oravam muito, procuravam sempre jejuar e buscar e cantar. Os irmãos vê que ao decorrer da história dos apóstolos sempre oravam, cantavam. Exemplo, quando Paulo e Silas caíram na prisão, irmãos, ali açoitados, humilhados e presos, irmãos, numa situação difícil de um servo de Deus estar e aceitar. Porque para nós, irmãos, quando a gente serve a Deus, a nossa alegria é porque a gente conhece Deus e sabe que Deus pode tudo, que Ele é poderoso. A nossa alegria é que Deus nos eleve, nos revista de dons, que Ele nos exalte, porque Ele tem poder para isso. E às vezes quando a gente passa por uma humilhação, nós já queremos defender a nossa carne. E falar, mas o Senhor pode tudo, por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor não me guardou? E aquela aflição, essa luta que se dá até no entendimento carnal uma aparência que parece que Deus não nos ama. Parece que o Senhor não está muito preocupado, porque se Deus estivesse, então eu não passava por esta tentação, não passava por esta humilhação. E isso, irmãos, passa na mente de todo homem e toda mulher, porque somos carne. E até que se vá uma conversão, há as dúvidas, é a falta da conversão. Então esses irmãos estavam abatidos e ele dizia pelo Espírito Santo, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Não deixa cair o vosso semblante, mas vocês se alegram quando vocês caírem em tentação, sabendo de uma coisa, que a prova da vossa fé, ela vai obrar, ela vai gerar a paciência. Então, se vocês caírem numa tentação e vocês se entregarem a um abatimento, daqui a pouco vem o desânimo, vocês já vão estar de tal maneira que vocês já não vão estar mais em meditação, vocês já não vão estar mais em comunhão. E daqui a pouco as coisas de Deus vão ficando para trás. Então, quando vocês caem em tentação, vocês lembram disso, que a prova da vossa fé está sendo gerada. Vocês estão sendo tentados e agora é hora de exercer a fé. E a fé, quando você exerce ela, você vai ver que ela vai dar um fruto que é a paciência. E isso, irmãos, era um conselho. E eles não aconselhavam o que não viviam. Porque Tiago passou prova, passou humilhação. Ele sofreu, não era uma coisa que ele não viveu. Ele sofreu e aconselhou debaixo de sofrimento. Como Paulo muitas das vezes pedia para os irmãos pelo Espírito Santo, olha, irmãos, regozijai no Senhor. Orai sem cessar, os irmãos fujam, porque o Senhor se alegra. E mesmo com essas tribulações, irmãos, os irmãos deem graças a Deus.
E os irmãos vejam, ele aconselhava, mas ele vivia isso. Porque quando ele caiu ali naquela situação de humilhação, servindo a Deus naquela prisão, porque ele tinha sido usado por Deus e expulsado um espírito de adivinhação de uma jovem, irmãos, e por isso que ele foi para a prisão. Não foi porque ele fez coisa errada, foi porque ele fez algo de acordo com a palavra de Deus. Estava expulsando um espírito de adivinhação que estava num lugar, numa jovem, e não deveria estar naquela jovem. E aquilo mexeu com ele de tal forma que pela fé e a autoridade de Cristo Jesus ele repreendeu aquele espírito. E quando eles caíram, o que eles fizeram, irmãos? Ali naquele lugar, ali eles oravam e a Deus eles cantavam. E o Senhor estava vendo tudo isso. Então, irmãos, hoje o começo do conselho desta palavra é para que nós não descaiamos o nosso semblante e entramos, irmãos, numa comodidade da nossa fraqueza. Mas hoje o Senhor está falando para nós como Deus deu a graça do Tiago aconselhar aqueles irmãos que estavam dispersos. E hoje o Senhor está aconselhando todos nós que estamos dispersos pela situação que está acontecendo. Glória ao nome do Senhor. O Senhor está aconselhando nós, irmãos, embora nós estamos dispersos e cada um tem o seu abatimento, mas está aqui, ó. Tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. E então, irmãos, não é só uma. Se é várias, é bastante. Então o crente cai por muitas tentações. Nós sofremos várias tentações. São tentações materiais, são tentações espirituais, são tentações no trabalho, são tentações, irmãos, de toda a parte. Até Cristo foi tentado pelo diabo na comida, foi tentado na palavra, na escritura, foi tentado em também se dobrar para ganhar as coisas do mundo, mas em tudo ele não cedeu. Ele resistiu à tentação. E é esse o nosso conforto, que se nós estivermos no Senhor, como ele resistiu, nós vamos resistir também. E a resistência hoje, o Senhor fala conosco, levantamos um pouco o nosso semblante e entendemos que isto que nós estamos passando, irmãos, é para cair em várias tentação pela situação que nós estamos de ser tentado, mas é para nós, nessa tentação, ser provada a nossa fé que está no nosso coração. E quando ela se prova, sendo uma fé verdadeira, ela não se termina quando a nossa força carnal se acaba. Ela não se termina quando a nossa condição de saúde se acaba. A fé, ela acompanha. Tem irmãos que às vezes estão numa situação tão difícil, enfermo, às vezes com uma enfermidade, que ele sabe que ele vai falecer daquela enfermidade se Deus não libertar ele. Mas ele leva a fé verdadeira lá no leito do choro, lá na cama, glória ao nome do Senhor. Às vezes ele não consegue nem se alimentar, vai emagrecendo, os ossos vai começando a aparecer, o semblante, os cabelos caem. Mas lá naquela tentação da enfermidade, lá naquele leito de dor, irmãos, não é fácil. Lá ele vai gerando a fé, e a fé vai gerando a paciência, e ele vai esperando no Senhor. E se aproxima, ele fala, eu creio que Deus pode libertar, mas se Deus não me libertar, eu estou em paz, eu estou aguardando o Senhor me buscar. Oh, irmãos, nós temos que buscar essa comunhão com o Senhor, e a palavra está buscando isso em nós hoje. Por isso que o Senhor está mandando essa santa palavra. E a nossa paciência, irmãos, ela deve ter uma ligação perfeita com Deus para que ela não se acabe de acordo com a nossa natureza, porque a nossa paciência ela é curta. Nós homens, a nossa paciência ela é muito pequena. A nós, às vezes, somos tentados por um pouquinho de tempo, a nossa paciência se esgota. É uma coisa que a gente tenta fazer, não deu certo, já não tem mais paciência para mexer nisso. Já abandonamos. Mas isso é em coisas materiais. Mas em coisas espirituais nós não podemos perder a paciência e nem abandonar. Nós não podemos abandonar a palavra, não podemos abandonar a fé, não podemos abandonar o exercício da piedade, não podemos abandonar a comunhão com Deus. Glória ao nome do Senhor. E irmãos, quando vem a nossa natureza e fala, agora minha paciência está acabando, lembra de uma coisa, tenha a paciência, a sua obra perfeita. E para ser perfeita, ela tem que ser exercida com longanimidade. Os irmãos vejam o nosso Deus. Ele é cheio de amor e misericórdia. Mas imagina se a misericórdia dele durasse só um dia. Imagine se Deus tivesse como, bendito é o nome do Senhor Jesus. O Senhor está falando com alguém que tem o costume de dizer, hoje eu levantei de mau humor. E hoje o Senhor vai falar naquilo que você está acostumado a falar. Imagina se Deus levantasse de mau humor também. Tem alguém, irmãos, que Deus revela pela comunhão da palavra,
que às vezes tu diz, eu estou de mau humor, hoje eu não tenho paciência, e aí parece que naquele dia você parece que está liberado para falar as palavras que você quer falar, mas até no dia do teu mau humor, tu és servo de Deus também. Bendito é o nome do Senhor Jesus. O nosso Deus, irmãos, Ele é longânimo. Ele não perdoa só hoje. Ele não exerce o bem só hoje. Ele vai exercendo com longanimidade, Ele estica para nos salvar. É como o apóstolo Pedro aconselhava os irmãos que quando chegasse no finais dos tempos, os homens mesmo iriam dizer, escuta, mas esse tempo se passou, o Senhor não ia vir? E por que Ele não vem? E Pedro respondia pelo Espírito Santo, Ele não vem porque Ele é longânimo, Ele está esticando os tempos para ver se alguém converte ainda mais. Bendito é o nome do Senhor. Então, irmãos, os irmãos, vejam o amor de Deus, a longanimidade. E nós somos filhos dele, o Senhor quer que nós sejamos longânimos. E pela comunhão da palavra, aleluia, a obra da paciência não está sendo perfeita no teu coração. E Deus fala, o que eu faço é perfeito. E como tu és servo meu, hoje eu estou derramando pela comunhão da palavra a condição de esticar a tua paciência para este dom ser perfeito na tua vida. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, e dizia, olha, tenha paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, então peçam a Deus. Os irmãos vejam, pedir para Deus hoje, e não alcançou, já vou perder a paciência. Já não quero mais pedir. Não, o Senhor não me ouve nisso. O Senhor não me dá esse dom. E hoje o Senhor está falando para nós que nós temos que ter a paciência perfeita, irmãos. Que tudo tem o tempo de Deus. Às vezes a gente quer um dom hoje. Tem alguém que está ouvindo a palavra, tu quer uma libertação hoje. E tu ora, Senhor, eu quero hoje. E aí vem o de hoje se acaba, não alcançou. Eu não vou pedir, Deus acha que não me ama, Deus não me ouve. Aí a paciência não é perfeita, porque tu largaste de ser paciente e não alcançaste aquilo que Deus queria te dar, mas no tempo dele, não teu. Bendito é o nome do Senhor. Então hoje o Senhor está falando, irmãos, vamos ter a paciência, ela completa e perfeita no nosso coração. Pediu hoje o que tu precisas, encerra a oração e diz, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha, mas eu preciso disso, eu preciso desta ferramenta. E aqui que diz a palavra, irmãos, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança o rosto e ser-lhe-á dada. Está aqui escrito, irmãos, que Deus dá. É só nós pedir e não lançar no rosto, mas com humildade e paciência. E diz a palavra, peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Vem o vento, levanta a onda, daqui a pouco se passa. Irmãos, nós não podemos ter dúvida naquilo que nós falamos com Deus e confiamos com Deus. Se Adão não tivesse dúvida, se Eva não tivesse dúvida, eles não tinham comido do fruto que não podiam comer. Mas quando o inimigo foi falar com eles, e chegando perto de Eva, falou, esse fruto não mata. Se você comer, você não vai morrer ele. Pode comer que você não morre. E foi indo dia após dia. E quando o aniversário falou, Eva falou, não pode nem tocar nesse fruto. Quanto mais comer, nós vamos morrer. Não pode. E o inimigo foi lutando, foi falando, até que ela comeu. Ela não teve a paciência perfeita. Ela não teve uma fé perfeita. Irmãos, os irmãos veem que questão de fé é algo tão sério, porque Eva via Deus, Adão via Deus, na viração do dia. Ver Deus, irmãos, é uma glória inefável. E vendo Deus, e Deus falando, não come desse fruto, e se retirava, para que se tivesse também o exercício da fé. Porque eles não precisavam de fé para crer em Deus. Porque eles viam Deus, como os anjos. Não precisavam de fé para crer em Deus, eles viam Deus. Mas para obedecer um mandamento, precisa de fé. Até nos anjos. Porque o adversário começou a rebelião no céu e faltou fé no coração dos anjos e eles partiram atrás do adversário e houve guerra. Porque quando há falta de fé, há confusão. E tem alguém aqui que está confuso e o Senhor te fala, é porque está faltando fé. Mas ouvindo a palavra, irmão, tu não sente que já está o Senhor te visitando com fé? Está te revestindo.
Porque a fé, irmãos, ela não pode variar. Não pode ser como um coração dobre. Não pode ser inconstante. Nós temos que crer no Senhor e depositar a Ele as nossas ansiedades. E Deus proverá o dia de amanhã. Glória a Jesus. Se está vivo, Senhor guarda. Se está morto, está repousando com Deus. Por isso que o apóstolo dizia com tanta confiança, se eu vou viver para o Senhor. Se morrer, está ganho. Irmãos, é a comunhão que nós temos que alcançar com o Senhor. Se nós alcançar isso, nós vivemos bem.